Você já ouviu falar do número 666, o chamado número da besta? Um código temido, evitado e muitas vezes associado ao mal absoluto. Mas de onde veio esse número? Qual é seu verdadeiro significado? E por que ele assombra a humanidade há séculos? Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da religião, da história e da simbologia oculta. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar sua visão sobre o mundo. O número 666 não está apenas na Bíblia. Ele se infiltrou na cultura, na ciência, na arte e até mesmo nas decisões que tomamos diariamente. Sua força simbólica é tão poderosa que transcende religiões e fronteiras. Mas será que entendemos esse símbolo ou apenas o tememos? Além disso, o número 666 é constantemente citado em estudos sobre apocalipse, esoterismo e conspirações. Ele carrega uma aura de mistério que provoca tanto medo quanto fascínio. A origem bíblica do 666. O número 666 aparece no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Ele é descrito como o número de um homem e associado à besta que surge da terra. Mas por que exatamente esse número? Segundo estudiosos, o número 666 pode ser interpretado de várias formas. Uma das teorias mais aceitas é que ele se refere ao imperador Nero, utilizando a técnica de gematria, um sistema que atribui valores numéricos às letras hebraicas. Quando o nome de Nero é transliterado e convertido em números, chega-se ao 666. Isso indicaria que o texto era uma crítica política cifrada. Por outro lado, teólogos acreditam que o número simboliza imperfeição. Enquanto o número 7 representa plenitude ou perfeição divina, o 6 repetido 3 vezes seria a antítese disso, a corrupção, o falso Deus. Essa duplicidade de interpretações nos mostra que o número 666 pode ser tanto uma referência histórica quanto simbólica, dependendo do contexto. Além disso, há quem veja no 666 uma mensagem codificada para proteger os primeiros cristãos de perseguições romanas, revelando uma rede de significados escondidos sob camadas de simbolismo. Esse contexto histórico e espiritual revela que o número não surgiu do nada. Ele foi cuidadosamente inserido em um texto repleto de mensagens veladas, códigos e advertências. Alguns manuscritos antigos, inclusive, sugerem que o número real poderia ser 616, levantando ainda mais debates entre estudiosos da Bíblia e linguistas. A multiplicidade de leituras comprova que o 666 sempre foi um número carregado de tensão e camadas interpretativas. O simbolismo oculto por trás do número. Na numerologia, o número 6 é ligado à harmonia, à beleza e à responsabilidade. Repetido 3 vezes, no entanto, ele pode indicar excesso, desequilíbrio ou mesmo obsessão com o material. Algumas correntes esotéricas afirmam que o 666 representa a prisão da alma nos desejos terrenos, uma desconexão com o divino. Ou seja, seria um alerta sobre o apego ao mundo físico. Essa visão sugere que o número da besta não é necessariamente um demônio externo, mas um estado interior do ser humano, uma condição espiritual de desvio e ego. Outros estudiosos comparam o 666 com a trindade invertida, simbolizando a negação da espiritualidade e a elevação do ego, do poder mundano e da vaidade. A simbologia também está ligada à repetição, sugerindo um padrão que se perpetua, um ciclo vicioso que escraviza o espírito humano. Isso levanta uma questão: será que o 666 é um símbolo que aponta para o inimigo externo ou para nossas próprias falhas internas? Pensar dessa forma muda completamente a perspectiva, transformando o medo em reflexão e a superstição em autoconhecimento. Além disso, em algumas correntes do ocultismo, o número 666 é interpretado como um código de transformação, onde o indivíduo
deve enfrentar suas sombras para alcançar a iluminação. Essa jornada simbólica representa o confronto entre o ego inflado e a essência espiritual que busca liberdade. Interpretações ao longo da história. Durante a Idade Média, o número 666 foi associado à heresia e ao anticristo. Quem fosse acusado de bruxaria ou contrariasse a igreja, corria o risco de ser ligado ao número da besta. Esse uso político e religioso do símbolo aumentou seu poder e contribuiu para seu caráter temido. Era uma forma de reforçar dogmas e controlar a população. Com o tempo, o número passou a representar tudo aquilo que é contrário à ordem estabelecida. Desde seitas ocultistas até movimentos revolucionários utilizaram o 666 como provocação ou identificação. Na Reforma Protestante, o número foi usado para acusar o Papa de ser a besta do Apocalipse. Isso mostra como ele se tornou uma arma simbólica em disputas teológicas e ideológicas. Além disso, pensadores iluministas passaram a questionar esse simbolismo, vendo-o como superstição ou alegoria política usada para oprimir. Nas sociedades secretas e no ocultismo moderno, o 666 foi resgatado como símbolo de poder, mistério e rebelião, um código que desafia o sistema dominante. Essas interpretações ao longo dos séculos mostram que o número 666 é uma tela em branco onde cada geração projeta seus medos e esperanças. Inclusive, em períodos de grande crise, como guerras ou pandemias, é comum vermos o ressurgimento de teorias que envolvem o 666 como sinal do fim dos tempos. O número, portanto, se molda à cultura de cada época, sempre renovando seu poder simbólico. O 666 na ciência, tecnologia e matemática. Curiosamente, o número 666 também aparece em contextos científicos. Na matemática, é um número triangular, resultado da soma dos números de 1 a 36. Esse tipo de número possui propriedades simétricas interessantes. Na tabela periódica, o elemento de número atômico 66 é um metal raro usado em ímãs e em tecnologias avançadas. No mundo da computação, algumas falhas de software e bugs foram apelidados de erro 666, alimentando ainda mais o imaginário popular. Até mesmo no comércio, quando compras somam R$ 6,66, muitas pessoas preferem arredondar o valor, por superstição. Além disso, o 666 já foi usado em experiências científicas com simulações fractais e padrões numéricos, que coincidentemente ou não, exibem figuras geométricas intrigantes. Esse número aparece também em referências astronômicas e na rotação de certos corpos celestes, o que desperta a curiosidade de astrônomos esotéricos. Essas conexões mostram que o 666 está presente em áreas que vão muito além da religião. Ele nos acompanha nos dados, nas fórmulas e até nos circuitos que usamos diariamente. O mistério, portanto, não está apenas no símbolo, mas em como ele persiste e ressurge, mesmo nos campos mais racionais da experiência humana. A ciência moderna, mesmo baseada na lógica, não consegue ignorar o fascínio quase místico que certas cifras, como o 666, exercem sobre a mente humana. O 666 na cultura pop e no cinema. O número 666 encontrou um terreno fértil na cultura pop, sendo utilizado em filmes, séries, músicas e livros para criar uma atmosfera de medo, mistério e transgressão. Obras como A Profecia, Constantine e O Exorcista tornaram o número sinônimo de forças demoníacas e apocalípticas. Em muitos desses filmes, o personagem ligado ao 666 é retratado como o anticristo ou uma figura que representa o mal absoluto. Essa representação ajuda a reforçar a imagem simbólica do número como algo a ser temido, alimentando a imaginação coletiva e o fascínio pelo oculto. Artistas musicais também se apropriaram do símbolo,
como a banda Iron Maiden em sua famosa canção The Number of the Beast. Essa apropriação cultural transformou o 666 em um ícone pop, provocador e muitas vezes usado para desafiar convenções sociais e religiosas. Games, quadrinhos e até desenhos animados fazem referência ao número, muitas vezes de forma satírica ou irônica, o que mostra que ele também foi ressignificado ao longo do tempo. A presença constante do 666 nos meios de entretenimento mostra como ele se enraizou no imaginário coletivo. Mesmo descontextualizado, ele mantém sua carga simbólica, um lembrete do eterno confronto entre bem e mal. O número 666 nas conspirações e teorias modernas. Na era da informação ou da desinformação, o número 666 continua sendo protagonista em diversas teorias da conspiração. Algumas delas afirmam que o número estaria embutido em logotipos de grandes corporações, como sinais secretos deixados por sociedades ocultas que controlariam o mundo nos bastidores. Outros alegam que o 666 está codificado em documentos oficiais, chips de identificação e até mesmo em sistemas de rastreamento digital, como QR Codes e códigos de barras. Para esses teóricos, o número seria um prenúncio de um governo totalitário global, o chamado Sistema da Besta. Documentários alternativos e vídeos virais alimentam essa ideia, associando o número ao controle mental em massa, a nova ordem mundial e a implantação de um único sistema econômico e religioso. Muitos acreditam que esse controle seria liderado por elites secretas, que se utilizam de símbolos como o 666 para manipular a sociedade de forma invisível. Em tempos de crise, como pandemias ou guerras, o número volta a ser citado como parte de planos ocultos para reduzir a população ou implantar regimes autoritários. Por mais improváveis que pareçam, essas teorias encontram solo fértil em um mundo onde o medo, a incerteza e a desconfiança nas instituições crescem. O número 666, nesses contextos, se torna um catalisador de pânico moral, funcionando como uma peça-chave em narrativas apocalípticas. Mesmo sem evidências concretas, essas crenças continuam se espalhando, mostrando como o 666 é maleável e poderoso como símbolo cultural. O 666 e os textos apócrifos e ocultos. Fora da Bíblia oficial, muitos textos apócrifos e gnósticos também fazem referência a símbolos semelhantes ao 666. Manuscritos encontrados em Nag Hammadi e nos manuscritos do Mar Morto sugerem interpretações ainda mais enigmáticas para esse número. Esses textos, muitas vezes banidos ou ignorados pela Igreja, abordam a numerologia sagrada sob outra ótica, revelando que o 666 pode representar ciclos de aprendizado e provações espirituais. Algumas vertentes do gnosticismo veem o número não como maldade absoluta, mas como uma etapa na jornada da alma em direção à luz. Nesse contexto, ele é um obstáculo necessário que testa a fé, o discernimento e a conexão com o divino. O número também aparece em grimórios antigos, livros de alquimia e tratados herméticos, onde é associado à invocação de forças ocultas ou à transformação interior. Para algumas tradições, o 666 representa o domínio completo sobre o plano material, algo que deve ser transcendido por quem busca a iluminação. Esse ponto de vista contrasta com a visão tradicional de medo e condenação, sugerindo que há sabedoria a ser extraída mesmo nos símbolos mais controversos. O estudo desses textos perdidos nos ajuda a compreender que o 666 não é uma invenção isolada, mas parte de uma rede simbólica muito mais profunda. Ignorar essas fontes seria perder uma parte importante do quebra-cabeça espiritual e histórico sobre esse número. O uso do 666 em sociedades secretas e rituais. Sociedades secretas como a maçonaria, a Rosa Cruz e até grupos menos conhecidos sempre foram envoltas em mistério e especulação. E frequentemente, o número 666 é apontado como presente em seus rituais ou simbologias.
Apesar de a maioria dessas ordens negar oficialmente qualquer associação direta com o número, teóricos afirmam que ele aparece de maneira velada em padrões geométricos, estruturas arquitetônicas ou fórmulas esotéricas. Em rituais iniciáticos, o 666 seria usado como teste simbólico, uma etapa de enfrentamento do medo e da ignorância para alcançar o conhecimento oculto. Em alguns relatos, o número é interpretado como um código para o homem que busca dominar a matéria, ou seja, aquele que ainda não se libertou do ciclo da ilusão. Outros veem no 666 um portal para o subconsciente coletivo, onde arquétipos antigos são ativados e confrontados. A sua presença nesses contextos não significa culto ao mal, mas sim a aceitação de que o autoconhecimento passa também pela escuridão interior. Essas práticas são cercadas de sigilo, o que aumenta ainda mais os rumores e lendas em torno do número. Mesmo sem confirmações oficiais, a simples suspeita da presença do 666 em tais rituais mantém o número vivo como símbolo de transgressão e mistério. O 666 e o medo coletivo ao longo do tempo, o número 666 provocou e ainda provoca verdadeiras fobias. Há relatos de pessoas que evitam placas de carro, números de telefone, quartos de hotel ou até mesmo casas com esse número. Esse medo tem nome: hexacosioirhexeconta-hexafobia, um termo longo para uma fobia muito específica, o pavor irracional do número 666. Essa aversão reflete como um símbolo pode ganhar tanto poder que influencia decisões do dia a dia, mesmo em sociedades modernas. Empresas já mudaram códigos de produtos, voos e endereços para evitar o número, temendo rejeição por parte dos consumidores. Em eventos históricos, como quando o voo 666 pousou em Helsinki em uma sexta-feira 13, manchetes do mundo todo exploraram a coincidência, alimentando ainda mais o fascínio. Esse tipo de narrativa reforça a ideia de que o 666 é mais do que um número. É um símbolo vivo, pulsando no inconsciente coletivo. O medo do 666 mostra que símbolos podem adquirir vida própria, moldando culturas inteiras, mesmo sem base factual concreta. E esse medo persistente pode ser um espelho dos nossos próprios conflitos internos, medo do desconhecido, do julgamento ou da própria escuridão. O verdadeiro significado do 666. Ao final dessa jornada, percebemos que o número 666 é muito mais complexo do que aparenta. Ele é ao mesmo tempo símbolo de medo, de poder, de transformação e de crítica social. Presente na Bíblia, na história, na arte, na ciência e na cultura pop, o 666 continua despertando emoções intensas, provocando debates e inspirando interpretações diversas. Longe de ser apenas o número da besta, ele se revela como um espelho simbólico, refletindo o que temos de mais sombrio, mas também o que há de mais humano. Entender o 666 é mais do que compreender um número. É compreender a mente humana, nossas crenças, nossos temores e nossa sede de significado. Ele nos convida a olhar além das aparências e explorar as camadas ocultas da realidade que nos cerca. E talvez, ao fazer isso, possamos transformar o medo em sabedoria, a superstição em consciência e o símbolo em revelação. Porque no fim, o verdadeiro poder do 666 não está no número em si, mas no que escolhemos ver nele. E você, o que enxerga quando olha para esse símbolo? Se esse vídeo te fez refletir, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Fatos e Fatos e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!